Olá, boa tarde. Mais uma edição do Mais Saúde. Sou Carla Palamone e hoje nós vamos conversar com uma psicóloga. A gente vai falar sobre a adolescência, né? Os conflitos que acontecem na adolescência e especialmente também agora, nessa época de isolamento, né? Que a gente deve tomar os cuidados. Vou esperar a Marcela entrar. Ela já entrou. Vou convidá-la. Oi, Marjorie. A gente vai falar sobre adolescência hoje. E como que tá aí o pessoal? Vamos esperar a Marcela entrar, a psicóloga. Oi, Marcela. Oi, Carla, boa Tudo tarde. bom? Boa tarde. Deixa eu acertar aqui, que sempre Tá. muda depois que a gente divide a tela. Estava te apresentando, na verdade, né? Falando sobre o assunto de Uhum. hoje. Essa é a psicóloga Marcela Sarmento Moreira. A gente vai falar sobre um pouco aí os adolescentes, sobre essa Uhum. fase que é difícil, que todo mundo até fala aborrecentes, tadinhos. Todos nós passamos já por isso, né? Então, E agora na quarentena, acho que fica um pouco mais difícil, né? Já que a gente tem que ficar em casa, uma convivência mais intensa. Mas também uma oportunidade dos pais observarem mais e de repente mudar um pouco isso, né, Marcela? sem dúvida, sim, a gente está diante de uma realidade que já há muito tempo nós não tínhamos, né? A Sim, convivência muito grande em casa, né? Geralmente os adolescentes, eles também têm muitas atividades, então eles passam muito mais tempo fora de casa do que dentro, né? Agora é a sim, família toda junta, né? verdade. Mas vamos começar falando da adolescência em si, a fase que envolve, o que acontece, aí a gente pega um pouco essa parte agora da quarentena, dessa convivência, de que maneira ela afeta também na adolescência, ainda mais com esse confinamento. Sim, sem dúvida. É, a adolescência é essa fase do desenvolvimento humano que ela é muito longa, se a gente for parar para pensar, né? Ela tem o início aí da passagem da puberdade, né? Sim, E isso pode acontecer a partir de, por exemplo, 8 anos. As crianças, as meninas podem ter, né, a sua primeira menstruação aos 8 anos de idade. E aí esse fator hormonal já já começa altera. a ser alterado, né? Os meninos, por exemplo, alguns começam a ter barba, outros não. Então, assim, é um período de abrangência muito grande em que, na realidade, eu percebo, assim, que não se fala tanto. Se a gente for pensar na proporção que a gente tem Entendi. de matéria sobre crianças, por exemplo, a gente acha muito mais, né? É Mas a verdade. fase da adolescência, até o médico especialista, se você for parar para É pensar, né? verdade, a gente nunca fala disso, né? É difícil a gente pegar essa abordagem. E é uma fase muito crítica, que eu vejo que as mães, Uhum. eu coloquei lá a pergunta, eu vejo que as mães, a maioria fala da mesma coisa, da questão do isolamento, da rebeldia, porque é uma descoberta, uma transformação no corpo por conta dos Uhum. hormônios também, né? É uma fase de vida que tudo muda, deixa de ser criança e começa a mudar mesmo. Então, assim, realmente é muita coisa para você É, entender, né? A gente demora muito, a gente nem consegue entender na adolescência, mas é quando isso aflora, né? sem dúvida. E aí, junto com todas essas mudanças, né, vem também a parte da cognição, das emoções, né? Então, o cérebro, ele é a estrutura mais incompleta, vamos dizer assim, né, no nosso nascimento. E essa construção ainda é realizada durante a adolescência. Então, tem muitas coisas que o cérebro não tem a maturidade necessária, né, física e quimicamente Sim, falando. Então, sim. isso vai depender também para que eles tenham um amadurecimento no comportamento, né? Então, É uma aí geram. compreensão também, né? Como que você vai compreender sem a Tem, maturidade? É um conflito, né? exatamente. Então, existem essas questões, né? Então, eu tenho um corpo que parece de um adulto, mas eu tenho atitudes que de repente não são compatíveis, né? Sim. Então, isso realmente para os pais acaba sendo difícil e é importante essa compreensão. E até para parar para pensar, né, que essa parte aí da construção, né, do cérebro e tudo mais, ela é uma das últimas a ser, então, realmente completa. E ela é que define o discernimento, a capacidade da gente saber riscos,
Então, olha só que difícil, né? A Sim, última parte para ser, então, amadurecida e, ao mesmo tempo, a mais solicitada, né? Porque que adolescente, de repente, não fez alguma coisa e que depois parou para pensar, né? Falou assim, mas não pensei que ia causar tanto problema é. assim, É. né? Mas tem uma idade para isso, para essa parte, essa questão cognitiva, tipo até 13 anos, isso já está resolvido, já muda completamente mesmo ou não? Isso pode variar de pessoa para pessoa. Isso varia, mas a ciência nos dá uma idade de até 20 anos para essa maturação, Nossa, para o cérebro estar é completamente muita maduro. coisa. É bastante tempo, né? E realmente é isso, né? Cada um vai amadurecendo também no seu tempo, então não dá para determinar exatamente quando cada um vai conseguir tomar suas atitudes, né? Ser mais Sim. responsável e tudo É. mais, né? Geralmente para as mulheres realmente começa mais cedo essa questão da adolescência, dos conflitos, do que para os meninos. É normal isso. Existem estudos que sugerem isso sim, né? Que para a menina começa um pouco mais cedo, né? Até se for pensar também para essa parte hormonal, que também tende a começar mais cedo, Sim, então indica uma construção disso. Bom, e aí a gente também pensa na construção da identidade, né? Porque sim. é o período em que de desenvolvimento que começam a se formar mais os valores, né? Então, o que eu quero ser, né? A independência, de repente, da opinião dos pais, né? Sim, Então, uma fase que a gente chama de características normais da adolescência, mas que podem, então, gerar discussões aí a respeito disso, para a gente pensar cada vez melhor a adolescência, né? Ou como ela pode ser mais sadia, né? Mais próximo do sadio possível. sim. Feliz, né? Porque é engraçado que a adolescência, assim, quando eles estão com os amigos, a gente até percebe, vê um sorriso mais natural, né? Mas, assim, junto da família, primeiro que, assim, o que eu percebo, né? Eu tenho uma filha que vai fazer 10 anos, ela é bem grudinho ainda, eu até brinco com ela, falo que vai ter que ser sempre assim, que eu não aceito mudança. Mas a gente sabe que muda. Aí chega uma fase que elas querem os amigos e quase não querem ficar tanto com a gente, né? Ou ficam em Uhum. casa, mas sempre isolada. Isso acontece mesmo, é normal. A gente não precisa ficar super assustada, é natural. É natural. Eles têm essa necessidade do isolamento, porque assim é um bombardeio de informações, né? Não só as externas, como as deles mesmos, né? Então, esse isolamento, até uma pessoa perguntou, fez alguma pergunta Sim, a relacionada Luê a falou isso, isso. É, né? Então, esse isolamento ele é até necessário para ele conseguir assim assentar esse turbilhão de ideias, né? O que a gente precisa aí tomar cuidado é o excessivo, é se você perceber que de repente seu filho está muito tempo, sim, isolado, só quer ficar isolado. A adolescência é a fase dos grupos, né? Eles sim. gostam de estar unidos. Então, se isso começa a acontecer com uma frequência maior, dele não querer estar nos grupos, aí isso já é um dado preocupante, né? É, De então a gente tem que prestar observação. atenção não só em casa, do isolamento não só em casa, mas no isolamento até dos amigos, porque em casa é até mais natural ele querer ficar sozinho e precisa, como você disse, mas não dos amigos, né? Mas assim, é difícil a gente saber ela comentou isso, a pessoa que fez essa pergunta ela ainda falou isso. Eu não sei quanto tempo ela tem que ficar isolada diariamente, mas quantas horas? Ela falou, eu não sei até que ponto eu devo interferir ou não, eu não sei se isso é uma depressão, ou se pode virar, por exemplo, né? Eu acho que gera insegurança para os pais. Sem dúvida. Até porque, assim, cada fase foi diferente. Então, a nossa adolescência é totalmente diferente dessa adolescência vivida Sim, agora eles atualmente. têm internet, tem todas essas redes sociais que a gente não tinha, era muito diferente. Nós saíamos mais, né? E eles Sim, ficam mais em casa porque tem a internet que né? facilita, né, esse diálogo. Mas então, voltando, eu acho que é pensar nesse excessivo, né? Então, que características que eu conheço do meu filho que começa já desviar de um padrão, né? Então, ele quer ficar muito tempo só no quarto, às vezes até o estilo da roupa começa a modificar um pouco, né? Querer só casaco, eles andam de moletom de capuz, né? Você já percebeu É, isso? tá Não, 40 graus, eles estão de moletom de capuz preto, preto, dá por cima, né? Sempre cor escura, cinza, marrom, preto.
verde, É militar. verdade. É verdade, né? Eu já Então tive eu minha acho fase do preto também. Todo mundo, né? Acho que quem tem. não teve, né? Mas eu acho que é assim, atentar para essas particularidades e, na medida do possível, pensar junto, né, com o adolescente, como ele está se sentindo, se ele percebe que ele já está há muito tempo dentro do quarto, chamar para fazer as atividades juntos e perceber esse comportamento dele, né, essa resposta dele, né, se ele vai conseguir se apropriar, então, né, desse convite ou não, se ele vai querer se manter sozinho. Aí sim eu acredito que sejam sinais assim de alerta. Tá. E assim, de que maneira que os pais podem, eu não sei, porque às vezes tem, eu acho que sempre tem que ter a conversa, o diálogo, você perguntar o que está acontecendo, procurar tal. Mas, ao mesmo tempo, os adolescentes às vezes são fechados, eles não querem se abrir. Como que a gente deve criar essa relação? Que eu acho que vem até desde a infância, né? Você realmente cria essa proximidade e tal. Mas na adolescência Uhum. muda tudo. Como que os pais devem agir? Chega um momento que precisa forçar alguma coisa, tomar uma atitude mais, não severa, mas assim, impor algumas coisas? Não, você vai Uhum. fazer isso e pronto. Perfeita a sua pergunta, porque é isso, né? Uma construção. Então, se eu estimulei isso já desde cedo, é um pouco mais fácil de eu lidar com essas questões de comunicação na adolescência. Mas se isso não foi estimulado, a dificuldade também É maior. é maior, né? Então, eu costumo brincar, às vezes, em supervisão ou com outros colegas profissionais, né? Que os adolescentes, eles são monossilábicos, né? Você pergunta como é que É, tá o seu dia, como é que foi, normal, é. legal, É, ok. o normal é o melhor de todos. Tipo, não sei, porque o que é normal para você às vezes não é para mim, né? Opa. O que é normal? Deixa eu fixar o nosso assunto aqui. Exatamente. Peraí, que eu vou fixar o assunto, porque para Tá, quem entrar, aí, adolescência. legal. Fixar assunto. Pronto, eu tinha esquecido. E quem quiser fazer perguntas, podem fazer, tá, gente? É. E Então, aí deixa eu fica ver. difícil da gente definir, né, o que é o normal. Então, Sim, é, até como sugestão, até a gente pode puder entrar um pouquinho nessa parte de sugestões, né? Tentar estimular esse diálogo agora com o adolescente, porque são coisas que realmente nós não tínhamos tanta oportunidade de fazer. Então, pensar junto, né? O que você está sentindo a respeito da quarentena? Você está com medo? Eu estou com medo. Eu acho que sim, trazer as nossas próprias preocupações, porque isso eles já têm capacidade sim de entender, né? É diferente da criança, né? Que a gente não vai sim, externalizar todas as nossas preocupações para ela, né? verdade. Mas mostrar, né, a realidade como ela pode ser mostrada, né? Nós estamos juntos, então nós vamos sair dessa juntos, né? Então fica como uma dica para tentar, né, conversar um pouco mais com esse adolescente que é de poucas É, palavras mesmo. é. E criar também uma rotina diferente, né? Nesse momento, principalmente falar o que você gosta de fazer, o que você dá uma ideia, sugestão do que a gente pode fazer todo mundo junto, Uhum, né? Sabe outra uhum, preocupação que eu tenho? Assim, a gente fala muito que as redes sociais, em algumas horas elas ajudam, outras não. Nesse momento, eu acho que ajuda muito, né? A gente pode conversar sim. aí com o mundo pelas redes sociais, mas eu vejo que é uma preocupação forte, assim, dos pais que têm filhos adolescentes. Não só pelo tempo que eles ficam ali nas redes sociais, mas também porque com quem ele está na rede social, né? Com quem ele está conversando, o que, que ele está vendo. E aí tem um assunto que é meio polêmico, que assim, tem pais que falam, eu não interfiro, eu acho que eu interfiro no tempo, mas eu não fico fuçando para ver o que ele está vendo, o que ele faz. E tem outros Uhum. pais que já falam, não, tem que olhar, tem que saber o que está fazendo, com quem está falando. O que você sugere como psicóloga? É uma medida bem difícil, né, de Sim, colocar, porque eu acredito sim que é necessário saber o que os adolescentes estão fazendo, mas não como aquela supervisão estressante, de você querer saber a todo momento com quem ele está falando, sobre o que ele está falando, que grupos ele tem, por exemplo, no WhatsApp, quais são os assuntos. Então, isso eu acredito que estressaria tanto o pai quanto o adolescente.
mas um mínimo de saber o que que ele está usando, o que que ele está fazendo na internet, eu acho muito importante. Porque, infelizmente, nós temos as pessoas mal intencionadas, né? Sim. E as influências negativas que a internet traz. Então, por exemplo, um risco muito grande é o cyberbullying, né? Então, ele pode estar lá inserido até num grupo de adolescentes conhecidos e mesmo assim sofrer algum tipo de bullying ali e começar a ter aquele comportamento tão preocupante que é o de isolamento, né? Sim. Então, o que vem a ser essa conversa? Por que você continua nesse grupo? Esse grupo te faz bem? Então, eu acho que é tentar manter um diálogo, né? Tentar compreender o que o adolescente está passando para conseguir ter um mínimo de empatia para tentar ajudar. É, Né? também outra coisa que eu observo, que às vezes assim, isso serve acho que para tudo na vida. Às vezes quando a gente tem uma opinião diferente, e eu como mãe às vezes até eu fico nervosa de ver algumas atitudes, né? Você chega aí, quando você fica nervosa, você já vai direto repreender e tal. E eu percebo que não é o melhor caminho. O melhor caminho às vezes é o contrário, mesmo que você não concorde, é assim, o que eu sempre procuro fazer é falar, olha, eu já tive a tua idade, eu já senti isso também, né? Perfeito. E Uhum. aí acho que a pessoa fala, bom, é minha mãe, mas não é o ET, né? Se ela tá falando isso, acho que ela vai entender um pouco do que eu sinto também. Acho que daí eles se sentem mais compreendidos. Esse é o caminho? É o caminho, Carla. Perfeita a sua colocação. Porque vamos pensar numa coisa, né? É super difícil conversar com uma pessoa que aparentemente faz tudo certo, né? Que ela é perfeita. Sim, Né? Você não consegue o diálogo, né? Você, na realidade, já consegue um distanciamento, porque eu nunca vou ser sim. capaz de ser esse adulto, porque ele não erra, né? Então, eu acho que compartilhar isso. Quando eu tinha sua idade, era difícil para mim, né? Olha, minha mãe reagia assim comigo, mas eu não achava muito legal, assim como você talvez não esteja achando agora, mas futuramente você vai entender, né, que isso faz bem para você, porque você ainda não é maduro o suficiente para tomar suas decisões. Sim, Então, eu sempre sou a favor da comunicação, né? Não violenta, talvez, né? Um sim, termo muito sim. usado, né? A não ser, não quero saber o que você está pensando, sai daqui, né? Eu estou ocupada, né? Nós até estamos ocupados nesse momento, porque quem é mãe ou Sim. pai e está dentro de casa no seu home office não tem todo esse tempo do mundo para fazer todas as atividades que são Pelo exigidas, né? contrário, é mais Você mesma, né, difícil. Carla? Tava tarefadíssima hoje mais Nossa senhora, cedo. é mais difícil. Tem os dias que eu vou para a TV e os dias que trabalha home, né? Mas é mais difícil, eu acho, a gente ficar em casa, conciliar tudo, né? É bem Uhum. complicado. Outra coisa que eu acho super importante a gente falar, o ano passado aí tiveram alguns acontecimentos que a gente costumava ver muito nos Estados Unidos, de irem armado para a escola e aquelas, nossa, horrível, né? E nós tivemos aqui no Brasil também, enfim. Quais os comportamentos que indicam uma agressividade maior? Porque quando a gente vê as entrevistas dos vizinhos ou dos amigos daqueles meninos, né, que entraram na escola e mataram lá os colegas e tal, muitos falavam, nossa, ele era muito educado, ele era super quieto. E a gente fala, nossa, o que a gente deve observar para quais são as características realmente que a gente deve analisar, observar para ver, nossa, está acontecendo uma coisa muito errada, né? Está indo Uhum. para um caminho muito errado. Existe um perfil assim que a gente possa analisar? Eu acho que parte novamente da observação do comportamento, né? Então, esse perfil que foi observado, né, desses adolescentes que cometeram esses crimes, né, foram de adolescentes que passaram por situações muito difíceis, né, na infância e na adolescência, e principalmente a questão do bullying, né? Então, qual foi a forma de acolhimento que eles tiveram depois disso? Não houve acolhimento na maioria das vezes, né? E eles começaram a ter, então, assim, ideias, né, pensamentos destrutivos para, então, uma tentativa de vingança, né? Uma tentativa de alívio daquele sofrimento que eles estavam vivendo, né? Que eles viviam até então. Então, assim, o comportamento geralmente mais clássico é realmente esse comportamento do se isolar, né?
pronunciar mensagens assim muito críticas, fazer apologias, né, a violências, né, aceitar as violências como uma forma positiva de resolver as situações, né? Entendi. Então, é um conjunto de fatores que podem sugerir, sim, E né? aí as redes sociais, aquilo da gente acompanhar também, né? A rede social acho que indica também. Porque Uhum. ele vai demonstrar ali em algum momento, né? Algum desse perfil ali, seja com um amigo, alguma coisa que ele segue ou que ele comenta, a gente também tem como observar isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. A questão da Então, timidez. Ah, fala, pode desculpa, falar. pode Não, pode continuar. falar. A questão da Então, timidez. timidez. Uhum. Olha, então, eu acredito que também varia muito da personalidade de cada um, né? Você diz assim como algo negativo, ser tímido? Sim, às vezes tem pessoas que são excessivamente tímidas e não conseguem, porque a timidez em excesso, ela acaba atrapalhando, isso é fato, né? Você não consegue se colocar, fica inseguro em várias situações, então ela acaba Uhum, atrapalhando. Então, eu não sei, assim, de que forma ajudar um adolescente que é muito tímido. uhum. As próprias práticas educacionais, as atividades da escola, elas acabam Verdade. tentando explorar um pouco isso, né? Quando eu tenho que fazer um trabalho em grupo, quando eu tenho que apresentar esse trabalho para a escola, né, para a classe Sim. ali, né? Eu começo a estimular. Eu tenho um perfil que pode ser mais extrovertido, uma personalidade que pode ser mais introvertida, e eu tenho uma personalidade que também pode ser mais introvertida. O grande problema surge, assim como você falou, né? Como é excessivo. Quando eu começo a ter preocupações em relação à minha exposição, né? Então, será que eu vou ser mal interpretado? Então, é melhor eu ficar calado para não correr o risco de errar, né? Então, assim, essas formas de pensar é que começam também a gerar uma preocupação, até pensar numa uma fobia social aí, né? Que pode aparecer. Então, aí sim não seria saudável, seria importante de pensar esse comportamento. Tá. E também eu na verdade acho que qualquer excesso, né? Porque a gente vê muito assim, antigamente é como se os meninos fossem mais agitados nessa época e as meninas mais contidas. E agora a gente vê meio o inverso, né? A gente ouve muito falar que as meninas bebem muito mais que os meninos, que as meninas são mais, inclusive, assim, que termo que eu posso usar? Elas são mais espontâneas, até na É, sexualidade, né? uhum. Por que que isso acontece? Realmente é uma verdade, isso realmente está acontecendo. Estão mais desenvolvidas, né? É, Isso eu percebo assim como uma influência também social, né? Então, o momento social que a gente vive, ele também proporciona muito mais isso para as meninas, né? Então, as discussões, novamente, nas discussões em sala de aula, elas proporcionam uma autonomia também maior das meninas, como que antes não existia isso, né? Tinha uma questão hierárquica, né? Ou até tinha uma valorização também maior para as atividades que eram feitas para os meninos, para as atividades que podiam ser feitas para as meninas. E hoje a gente vive uma sociedade que está mais equilibrada nesse sentido, né? sim, é. Então as meninas começam a ter mais coragem de se expor, né? O que antes elas não podiam fazer. E aí, na contrapartida, acho que os meninos levam um susto, né? Falam, nossa, né? E Apesar como? deles não terem vivido o diferente, porque essa é a realidade deles, eles estranham. Eu não Uhum. sei se por conta da própria natureza animal, humana, né? Assim, não sei. Mas é Uhum. engraçado isso, porque eles É. estranham realmente, né? Até dos padrões que a gente carrega familiares, né? Então, Antropológico até, acredito, né? antropológicos também, sem É. dúvida, sem Você dúvida. acredita que a adolescência é mais difícil para o menino ou para a menina, ou não existe isso? Cada um é cada um? Eu acredito que ela é difícil, assim, tanto para meninas quanto para meninos, cada É. uma com a sua particularidade. Eu pergunto isso porque uma vez eu fiz, nossa, muitos anos, eu trabalhava no programa da Santa Cecília e eu fiz um bate-papo com os jovens. E eu Legal. percebi que os meninos, eles sofrem uma angústia que eu entendi ser maior,
principalmente em relação à cobrança da virgindade. Eu não sei se ainda é assim hoje, Ah, né? Então eles falavam, nossa, eu acho que para mim, que sou rapaz, né, é muito mais difícil, porque, poxa, pra gente cobram muito essa questão de... antes tinha isso também, né, deles tomarem iniciativa, coisa que hoje em dia acho que é igual, né? A menina também toma uhum. iniciativa quando gosta do rapaz e fala e tal, até na paquera. Mas essa questão da virgindade, eles falaram muito disso, falaram assim, a gente tem uma cobrança muito grande disso de Uhum. ser virgem ainda ou não, quanto mais velho perde a virgindade, mais cobrança tem, os amigos tiram sarro mesmo, Uhum. né? Então É, é é, muita coisa, né? Muito conflito. eu acredito que isso ainda permaneça, né? Porque são as exigências sociais, né? Então, é a questão da virgindade, a questão do beber, né? Então, assim, o adolescente, ele sempre está em grupo, né? Então, como é que eu vou destoar do meu grupo? Todo mundo já fez, né? Todo mundo bebe. Por que que eu não vou experimentar, né? Sim. Então, assim, são exigências que vão depender também dos grupos sociais que cada um está inserido, né? Você falou de um ângulo que eu sempre falo, assim, a minha filha é pequena, mas eu já falo, filha, sempre vão ter pessoas fazendo coisas que a gente já te mostra que não é legal, né? É, sempre vai ter alguém, principalmente de drogas também, eu quero tocar nesse, de quando conversar sobre drogas e sexo e tal. E aí nisso, é, eu falei isso para ela, essa questão da cobrança, sempre vai ter. Então a gente te ensina o que acontece, né, a causa, as consequências, e você que vai decidir se você vai fazer ou não. E vão ter coisas que você vai falar que não vai fazer, que muita gente vai ficar zoando com você, tirando sarro da sua cara, o termo que eles usam, né? Por conta disso. Então, eu acho super importante também a gente fortalecer a questão da opinião deles, né? Que eles devem ter, mas é difícil fazer isso. Como fazer isso? De falar, Sim, olha, leva a sua opinião até o final. até porque, então, vamos voltar lá nas características da adolescência, né? A fase da construção do posicionamento, né? E ele, ao mesmo tempo, ele tem esse grupo. Então, olha que conflito difícil, né? Então, eu Muito. sei que não é uma coisa legal, eu sei que é uma orientação que os meus pais sempre me deram, mas todo mundo está fazendo. Será que é isso mesmo? Né? Então, assim, é um desafio muito grande, né? É um E desafio quando a muito gente grande. deve conversar isso com eles? Assim, a gente tem que esperar eles virem? Quando que é isso? Existe Eu sou assim do uma... Porque a princípio que escola, ela já começa também a falar, mas os pais, quando que eles devem... Você falar, senta aqui e vamos falar sobre sexo, senta aqui e vamos falar sobre drogas. e sempre que existirem oportunidades, às vezes tem alguma uma matéria, algum assunto que surge, ou alguma coisa que ele mesmo traga, e o meu amigo fez determinada coisa, né? E hoje todo mundo estava falando sobre drogas na escola. Então, eu acho que também aproveitar essas oportunidades para conversar, é a disposição do adolescente da hora, né? Então, então já que você está Tá. falando sobre isso, ó, então vamos pensar, né? Isso aqui não é legal, isso é legal, né? Eu acho que tudo tem limites. Talvez você tenha vontade de experimentar porque são coisas novas, mas até que ponto isso vai te trazer consequências ruins? Experiências, né, pessoais, né? Olha, na minha idade eu também tive vontade, é muito difícil, mas até que ponto você vai fazer só porque todo mundo está fazendo? Ou porque, né, você acredita que isso é uma atitude boa para você tomar para sua vida, né? Então, assim, novamente, assim, esse impulso que eles têm é muito difícil da gente segurar e achar que a gente vai segurar a todo tempo. Mas o que a gente puder fazer, né, o que tiver ao nosso alcance, a gente vai fazer desde que surgirem os assuntos. Acho que não tem assim, a partir, sei lá, de 10 anos você pode falar. Não, só surgiu o Entendi. assunto. Começou a ter muito acesso à internet, né? A internet instrui se a gente Sim, não muito, instruir, muito. O né? problema é assim, e se o adolescente não tiver essa, não tem vontade, por mais que às vezes os pais dão abertura, mas é da personalidade da pessoa não querer falar. Ainda assim, eu acho que os pais Uhum. precisam tocar nesse assunto. E aí tem que chegar e falar. É essa a dificuldade. Eu estou colocando uma situação difícil, entendeu? De um Sim, adolescente que não fala, mas eu preciso falar. Como eu vou falar? Quando eu vou falar?
Você está falando isso, eu estou lembrando de até uma experiência que tive com uma cliente, de que ela tinha realmente essa dificuldade de expor, né? Por exemplo, essas questões da sexualidade, porque para ela nunca foi conversado com a mãe dela sobre isso. Então, como Sim, a nossa ela geração era era algo diferente. É, isso, que eu não sei fazer, porque não. E aí foi muito interessante que a gente foi construindo isso, né? Então você vai expor as suas fragilidades, você vai expor que você também está com medo do novo, sim, ah, né? legal, E boa. vamos seguir em frente juntos. Olha, É, então vamos ao médico juntos, vamos pensar a respeito disso. Será que está na hora mesmo de tomar alguma decisão, né? Porque é uma novidade para as duas pessoas, né? Tanto para a mãe sim. quanto para o filho. É, achei legal. Acho que se você se colocar, falar, olha, filho, eu não sei se é o momento, mas eu acho que é, né? Realmente, abrir seu coração, né? Porque você está aprendendo de uma forma a falar aquilo, coisa que você Sem nunca teve dúvida. para você, mas que é super importante, né? A gente conversar realmente com os filhos, enfim. É, Uhum. eu queria, assim, para finalizar, eu não sei se é a minha internet que está ruim, está girando aqui ou se é a sua. Agora parou, é. Às vezes fica girando a internet, mas todo mundo tá vendo normal, entendeu? Às vezes é a minha, talvez que não esteja boa. Pra gente, eu não sei se tem algo muito importante que eu não tenha perguntado, que você acha importante falar. E, assim, para finalizar, eu queria que você desse essas dicas, e agora na quarentena, que os pais podem aproveitar. Você tá me ouvindo, Marcela? Você tá me ouvindo? Tá sem áudio você também para mim. Tá sem áudio. Deixa eu escrever aqui, eu vou falar, vamos finalizar com dicas para passar a quarentena. Não sei porque o áudio está ruim. Vocês estão me ouvindo? Será que é a minha? Deixa eu mudar aqui a minha internet, ver se melhora. Se não,